Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos agora, né, para o próximo tópico, que na verdade vão ser dois tópicos juntos, que vai ser a forma diferencial da magnetostática, certo? Afinal de contas, discutimos quais são as leis da magnetostática, né? No caso, discutimos leis integrais, né, que era a lei de Ampère e a lei de Gauss do magnetismo, então é importante, né, que a gente saiba qual que é a forma diferencial desses caras. Por quê? Porque, né, já é onipresente na física que um dos métodos mais tradicionais para se resolver os problemas físicos é exatamente, né, as técnicas via equações diferenciais. Então a forma diferencial nos permite atacar os problemas da magnetostática através de técnicas de resolução de equação diferencial. Eu não vou ficar discutindo aqui técnicas para se resolver as equações diferenciais, inclusive que eu vou mostrar para vocês, né, que, né, em muitos aspectos, né, toda aquela discussão que eu fiz com vocês nas primeiras aulas do curso, né, sobre as técnicas especiais para se resolver a eletrostática, vocês vão ver que a magnetostática ela se enquadra matematicamente, né, as equações diferenciais vão ter equações diferenciais idênticas às que a gente discutiu lá atrás, né, em particular, né, a equação de Laplace. Então as soluções podem ser aproveitadas, inclusive, né, eu vou discutir rapidamente, né, do outro tópico junto com a forma diferencial, que é o potencial vetor, né, que inclusive o potencial vetor ele obedece à equação de Laplace, né, e enfim, aí a gente vai conseguir herdar as soluções que a gente tinha do potencial eletrostático, mas fazendo devidas adaptações, pelo fato do potencial vetor ser um vetor, né, e aí eu preciso deixar claro o que significa esse potencial, porque ele não é um potencial no mesmo aspecto, né, do potencial escalar, nem do potencial eletrostático, nem do potencial magnético que eu falei no início, né, dessa aula de magnetostática. Mas bom, né, decidi falar, né, desses dois tópicos juntos, por quê? Porque para falar da forma diferencial da magnetostática, seria importante que a gente discutisse quem era o potencial vetor, que a gente representa pela letra A, certo? Mas, ou seja, então por conta disso poderia dar a impressão que para falar da forma diferencial seria interessante abordar antes o potencial vetor. Mas para abordar o potencial vetor, a gente precisa ter em mãos a forma diferencial da magnetostática. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é, primeiro vamos ver como é que é a forma diferencial das leis envolvendo o campo magnético diretamente, certo? Lei de Ampère e lei de Gauss do magnetismo. A partir desse cara, vamos definir quem é o potencial vetor, entender, né, por que a gente define esse cara, né? Enfim, ter mais ou menos uma ideia qualitativa do que ele representa, né, no ponto de vista matemático, né, para se resolver os problemas envolvendo o campo magnético. E aí sim, a gente também fala qual que é, né, aproveita e mostra, né, evidencia qual que é a equação desse cara, que é uma equação diferencial, né, entrando, portanto, né, nas equações que fazem parte da forma diferencial da magnetostática, ok? Então, bom, né, vamos começar aqui primeiro, né, pela forma diferencial envolvendo o campo magnético, né, como eu comentei com vocês, né, ao longo, né, dessa nossa aula sobre magnetostática, a magnetostática ela é baseada em duas equações principais, ok? Que é o fluxo do campo magnético em qualquer superfície fechada é sempre igual a zero, ok? Esse cara daqui é exatamente o que a gente chama da lei de Gauss do magnetismo. A gente também tem a lei de Ampère, que é integral de BdL, certo? Ou seja, integral de caminho do campo magnético em um caminho qualquer, ok? Desde que ele seja fechado. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ0 vezes a corrente que está passando dentro do caminho escolhido, né? Evidentemente, essas duas leis são leis integrais, certo? Então, né, o que a gente faz? A gente utiliza os teoremas, né, de Gauss e o teorema de Stokes, né, do cálculo vetorial, para poder escrever esses caras em termos do divergente do campo magnético, em termos do rotacional do campo magnético. Mas bom, toda vez que a gente tem, né, um fluxo em uma superfície fechada qualquer, esse cara daqui a gente sempre relaciona com o teorema de Gauss, certo? O que o teorema de Gauss fala pra gente? Né, o teorema da divergência, né? Ele fala pra gente que se a gente tem um campo vetorial F, no caso eu já vou representar direto, né, pelo campo vetorial B, né, porque o B aqui vai ser o nosso protagonista, né? O que o teorema da divergência, né, o teorema de Gauss fala pra gente aqui, se a gente tem, né, aqui leia esse campo magnético como um campo, esse campo B, perdão, como um campo qualquer, não necessariamente a este campo daqui que é o magnético. Pense nele como um campo qualquer que eu estou rotulando com B. Okay? Sempre que a gente tem um fluxo em uma superfície fechada, né, esse cara daqui ele está relacionado com a divergência desse campo, né, exatamente pela integral no volume definido. Então aqui eu vou usar uma nomenclatura que eu já usei antes, que depois eu vou só reenfatizar o que ela significa, né? Aqui a gente usa esse símbolo, né, de derivada parcial V, que significa a borda do volume, mas enfim, né, o fluxo em uma superfície fechada qualquer está relacionado com a divergência daquele campo vetorial integrado no volume. Então aqui eu vou colocar dVzinho, que é o nosso elemento de volume. Então qual que é a ideia? Né? Se você tem, eu já discuti isso no caso da eletrostática, mas é importante a gente sempre, né, renovar essa discussão. Né? Se você tem uma região fechada qualquer,
né, que você estaria calculando a sua integral de BDA, ok? Esse cara daqui é delimitado, né? Você tem uma região fechada e, por consequência, essa superfície que delimita a região fechada. Essa região fechada, ela envolve, né, ela define um volume, que é, né, obviamente, o volume interior dessa superfície. Né? A superfície de fora, que normalmente dá o nome de S, a gente pode defini-la como sendo ΔV. Esse cara daqui significa o quê? É o bordo do volume V. O bordo de um volume é uma superfície. Então, o que aqui está falando é que, se você quiser calcular, né, qual vai ser o fluxo em uma superfície fechada qualquer, né, como, por exemplo, aqui nesse nosso exemplozinho, esse cara daqui está relacionado a calcule a divergência do B e integre no volume. Okay? A partir dessa nossa, né, enfim, a partir desse nosso teorema, né, que é o teorema da divergência, e da nossa lei de Gauss do magnetismo, né, a gente sabe que esse cara daqui vai ser igual a quanto? No nosso caso, a gente sabe que esse cara daqui vai ser igual a zero. Agora, integral desse cara daqui no volume, sendo que esse volume é um volume arbitrário, é igual a zero. Né? Como esse cara daqui é um volume arbitrário, né? Isso aqui tem que valer para qualquer volume que eu escolha. Isso aqui só pode ser verdade se o integrando aqui for identicamente nulo. Então, isso daqui passa para a gente a informação de que a divergência do campo magnético é igual a zero. Mas, bom, dado isso, vamos agora analisar a nossa lei de Ampère. Okay? Da mesma forma que uma integral de superfície, né? Uma integral, um fluxo de superfície fechada, sempre, né, nos remete à divergência pelo teorema de Gauss. Sempre que a gente tiver uma integral de caminho fechado, esse cara daqui, né, pode ser colocado numa forma diferencial via teorema de Stokes, ok? O que o teorema de Stokes fala pra gente? Né, aqui é a mesma coisa, encare o B que eu vou colocar aqui como um campo qualquer que eu estou rotulando como B, ok? Então, o que o teorema de Stokes fala pra gente aqui, se a gente quer fazer a integral de B dl, né, se eu quero fazer a integral de caminho em um caminho fechado qualquer do campo magnético, em um caminho C qualquer, esse cara daqui vai ser igual a quê? Esse cara daqui vai estar relacionado à integral de superfície, né, do rotacional desse campo. Então, aqui vai ser rotacional de B, né, esse cara daqui integrado, né, na superfície. Aqui, no caso, não é uma integral de superfície qualquer, né, aqui é uma integral de superfície do tipo fluxo. Então, a gente faz rotacional de B, que é um vetor, né, e calculo o fluxo desse cara nessa superfície daqui, essa que eu estou delimitando. Então, qual que é a ideia, né, daqui? Né? Da mesma forma que a gente fez a análise aqui, a relação entre esse V e esse bordo. Né? A ideia, imagina que você está querendo calcular a integral de BDL, e você quer fazer neste caminhozinho daqui. Okay? Você escolheu esse caminho fechado, né, que é, né, a princípio, que a gente chamou de C. O que aqui está falando é, esse caminho, ele define superfícies. E, na verdade, ele define muito mais do que uma superfície. Né? Por exemplo, eu posso pensar nesse caminho daqui como definindo também essa superfície daqui, olha, que é exatamente a superfície plana, né, dado esse caminho que eu acabei de escolher. Se eu chamo esse cara daqui de S, esse meu caminho vai ser o quê? Vai ser o bordo do S, porque a borda da minha superfície é exatamente esse caminho. Agora, o mesmo caminho, ele define várias superfícies. Por quê? Porque imagina que eu pegue essa superfície daqui, ó, sei lá. Imagina que eu pegue essa superfície, que eu vou chamar de S. Essa superfície, qual que é a borda dessa superfície? É exatamente esse caminho. Então, esse caminho continua sendo a borda da superfície. Então, né, perceba que essa correspondência daqui, dado que você tem um caminho, a superfície que você pode escolher para poder fazer o fluxo aqui, ela é qualquer superfície delimitada pelo caminho, né, que você estaria calculando a sua integral de BDL. Mas, bom, dadas essas considerações, já até apaguei aqui, né? Agora a gente tem que analisar o lado direito da igualdade, porque o teorema de Stokes serve para a gente identificar o lado esquerdo, ok? Então, olha só, idealmente, se a gente quer uma equação para o rotacional do B, o que a gente gostaria? A gente gostaria de poder escrever esse cara daqui como sendo o quê? Como sendo μ0, né? O μ0 aqui é uma constante, vai continuar sendo uma constante. A gente gostaria de escrever, né, o lado direito da igualdade como uma integral de fluxo também. Porque se a gente conseguir escrever esse lado direito em termos de uma integral de fluxo, e esse cara daqui, essa igualdade tem que ser válida para qualquer superfície S, a única forma disso acontecer é se os integrandos forem iguais. E aí eu tenho uma equação para o rotacional do B. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, existe alguma forma de escrever a corrente que passa dentro do caminho que a gente está fazendo integral de BDL? Ou seja, será que existe uma forma de escrever a corrente que passa dentro, que flui pela superfície de integração, em termos de um fluxo? E a resposta é sim, né? Porque se eu estou querendo calcular, imagina que a minha integral de BDL era esse cara daqui, ok? E aí vamos pegar só por simplicidade, né? Como essa superfície, ela é qualquer superfície que tem esse bordo, vamos pegar só por hipótese essa superfície daqui, que é a superfície óbvia, ok? A gente precisa colocar na lei de Ampère a corrente que está fluindo por essa superfície daqui, certo? Enfim, por qualquer superfície que delimite, né? Que tenha exatamente esse cara como bordo. Agora, a gente sabe que essa corrente pode ser escrita em termos do J por um fluxo, certo? Da densidade de corrente. A gente sabe que a corrente que flui por uma superfície, né,
o I dentro de uma certa superfície, ele é dado pelo quê? Ele é dado por integral de JdA nessa superfície. Certo? É a definição do J, inclusive. Então, a gente pode escrever esse lado direito aqui da igualdade, só apagar isso aqui para ficar menos poluído, né? Então, a gente pode escrever esse lado direito da igualdade como sendo o quê? Como sendo integral, nessa mesma superfície, de JdA. Ok? Agora, miséria constante, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar e colocar esse miséria aqui dentro e falar que o fluxo é do vetor μ0j, certo? Porque, enfim, miséria é constante, não faz nenhuma diferença se você coloca ele dentro da integração. E dado isso daqui, é aquela história. Opa, integral de superfície, tem na mesma superfície e a superfície é arbitrária. Logo, a única forma desse cara ser sempre igual é se os integrantes forem iguais. A partir daqui, qual a relação que a gente obtém? A gente obtém que o rotacional do campo magnético, né, o rotacional de B, ele vale quanto? Ele vale μ0j, ok? Então, essa é a nossa segunda equação, né, da forma diferencial da magnetostática. A partir desse caso daqui, né, é possível definir outras maneiras de se resolver os problemas da magnetostática, que não sejam os que a gente discutiu. Certo? Por quê? Porque aqui você tem equações diferenciais. Né? Você pode expandir essa equação diferencial, né? Escrever realmente o rotacional de B, escrever realmente esse cara daqui, em termos de derivadas do campo, e vida que se segue, né? Tentar resolver. Né? Aqui eu não vou ficar discutindo isso, por quê? Porque não é um curso de equações diferenciais. Né? Mas é importante ter esses caras aqui, porque esses caras aqui agregam bastante nas deduções que envolvem o eletromagnetismo. Né? Muitas vezes que você vai querer deduzir novas relações, né, envolvendo o eletromagnetismo, aparecem realmente as divergências e os rotacionais do campo. A partir do momento que a gente escreve, né, essas leis da magnetostática, né, mais especificamente a divergência de B igual a zero, né, nós estamos aptos, né, para poder definir o que é o potencial vetor, para depois de definir o potencial vetor, né, escrever também quais são as equações diferenciais, né, para esse cara e, né, poder escrever a forma diferencial da magnetostática em termos de B, em termos desse objeto que a gente vai definir agora, que é o potencial vetor. Qual que é a ideia? Se vocês se lembrarem lá na eletrostática, vocês devem se lembrar, né, que uma das equações que a gente tinha era que o rotacional do campo eletrostático é igual a zero. E isso daqui, né, retornava para a gente a possibilidade de definir uma certa função que a gente chamava de potencial escalar, de forma que menos, né, o gradiente desse potencial escalar retornava o campo elétrico. Por quê? Porque a gente tem uma relação, né, no cálculo vetorial que se o rotacional de um certo campo vetorial é igual a F, isso aqui acontece se somente se, né, F puder ser escrito como o gradiente, né, de uma certa função escalar. Aqui no caso a gente coloca o menos, né, por um argumento que eu já tinha discutido com vocês antes, mas enfim, a gente coloca esse menos aqui por uma questão física, né, do campo sempre apontar para as regiões de menor potencial, porque aí quando a gente relaciona isso com a energia tem uma interpretação mais palpável e tudo. Mas enfim, se a gente analisa, né, as equações diferenciais da magnetostática, evidentemente a gente não pode definir de uma maneira geral, né, um potencial escalar. Por quê? Porque esse cara daqui não é igual a zero. A gente só pode falar de um potencial escalar magnético, que inclusive, né, eu utilizei para poder deduzir a lei de Biot-Savart, nas regiões em que não tem densidade corrente, né, nas regiões de espaço vazio. Mas de forma geral, né, a gente está querendo pegar equações que valem no ponto de vista geral da magnetostática. Então, obviamente, não dá para a gente definir um potencial escalar para o espaço inteiro, né, sempre igual a gente fazia, né, no caso da eletrostática. Apesar disso, a gente tem essa relação. Divergência de B igual a zero. E o fato do divergente de B ser igual a zero nos permite escrever o B em termos de um outro objeto, da mesma forma que o rotacional do campo ser igual a zero nos permite escrever o campo em termos de um outro objeto. Nesse caso aqui que a gente discutiu na eletrostática, né, o potencial escalar ele traz uma vantagem enorme, né, para a determinação dos campos. Até porque, vamos combinar, né, o campo eletrostático ele tinha 3 componentes. E o potencial escalar, ele é uma função, então ele só tem 1 grau de liberdade. Então a gente trocava o problema de obter um vetor, que tinha 3 componentes, para obter uma função. No caso aqui, essa equação nos permite escrever o B em termos de um outro objeto, que matematicamente, nesse contexto da magnetostática, não traz lá uma grande vantagem, mas para a construção geral do eletromagnetismo, principalmente na eletrodinâmica, é extremamente importante, por isso que a gente vê ele nesse momento. Toda vez que você tem a divergência de um campo sendo igual a zero, isso aqui nos permite você escrever o campo como sendo rotacional de algum outro campo vetorial. A volta é muito simples, né? Se a gente escreve o campo B como rotacional do A, é muito simples verificar que essa equação dá certo. Por quê? Porque a gente tem que a divergência do rotacional de qualquer coisa que você coloca aqui, esse cara daqui é sempre identicamente nulo, ok? Mas no caso a ida também vale. Isso aqui na verdade é um teorema, né? Isso aqui é um se somente se, né? E aqui encare, claro, né? Pensando nesse cara daqui como um teorema, encare o B aqui não como campo magnético, mas como um campo qualquer que tem divergência nula. Se o campo tem divergência nula, necessariamente ele sempre pode ser escrito, né, como o rotacional do A.
né? Ou então, né, se um campo ele tem divergência nula em uma certa região do espaço, naquela região do espaço, o campo pode ser visto como, né, o rotacional de um outro campo. Para esse A daqui, né, a gente vai dar o nome de potencial vetor. Isso nos permite determinar o campo magnético por outros métodos, né, por outras técnicas. Por quê? Porque uma das formas possíveis que a gente pode agora determinar o campo magnético é, vamos ver quais são as equações que o A obedece. Às vezes as equações são mais simples. Porque se a gente conseguir falar qual que vai ser a equação que o A obedece, basta depois a gente tirar o rotacional. E aí a gente tem um campo magnético. Na prática, né, muitos problemas vão ficar facilitados. Mas eles não ficam tão facilitados assim. Por quê? Porque a gente está trocando a obtenção de um vetor por outro vetor, né? Se fosse igual no caso da eletrostática, né, que esse cara daqui é uma função, poxa, maravilha. A função é um objeto só. Aqui não, aqui eu tenho 3 objetos, que é ax, ay, az. Aqui eu tenho 3 objetos, que é o bx, by, bz, certo? Então, enfim, né, na magnetostática não faz tanta diferença assim. Porém, né, quando a gente vai para a eletrodinâmica, o que a gente percebe é que, obviamente, né, na eletrodinâmica, a gente não pode escrever, né, que o nosso campo elétrico ele é um gradiente de um certo potencial. Por quê? Porque esse cara daqui vale só na eletrostática. Quando a gente vai para a eletrodinâmica, o rotacional do L para de ser zero. Porém, né, uma coisa, eu não vou mostrar isso para vocês, porque, enfim, não faz parte, né, da ementa de eletro 1, faz parte da ementa de eletro 2. E aí eu posso depois, futuramente, fazer a continuação desse curso, até porque eletromagnetismo é uma área que me agrada bastante. Mas enfim, quando você leva em conta toda a equação do eletromagnetismo, o que a gente percebe é que, olha, você pode continuar escrevendo o campo elétrico geral dessa forma, porém adicionando um termo. E aí o termo que aparece aqui no caso é um menos, é exatamente o potencial vetor. Então significa que os campos, e aí no caso, né, esse cara daqui é sempre válido, porque divergência de B igual a zero para qualquer caso, já que não existem monopólios magnéticos, né? Então, no caso, né, quando a gente vai fazer a eletrodinâmica, a gente pode determinar os campos magnéticos ou determinar tanto A quanto V. No caso, quando a gente vai, né, para a eletrodinâmica, é comum não escrever esse cara mais como V, é comum escrever esse cara como um φ, porque agora ele não tem exatamente aquela interpretação do potencial eletrostático. E aí agora percebam, no ponto de vista do eletromagnetismo, agora o A faz sentido. Por quê? Porque o A ele não determina somente o B, ele é importante para determinar o E também. Isso significa que, quando a gente define, né, o φ e o A, que são os potenciais eletromagnéticos, a gente está trocando a determinação de 2 campos vetoriais, ou seja, de 6 objetos, né, que é bx, by, bz, x, y, z, por 4, que são as 3 componentes, desse cara daqui, mais a componente, né, mais esse φ. Então a gente troca a determinação de 6 objetos para 4, e aí sim na eletrodinâmica faz muito sentido. E a partir desses caras depois, que a gente define, né, com notação covariante, usando princípios da relatividade, aquele objeto, né, o AMI, que é realmente, enfim, o que vai aparecer quando a gente descreve eletromagnetismo envolvendo relatividade, né, enfim, com um tratamento mais sofisticado que eu pretendo futuramente abordar aqui no curso, porque é um assunto de extrema relevância na física e também é um assunto muito legal, né? Mas enfim, nosso objetivo aqui primeiro é só falar do potencial vetor. Coloquei tudo isso, né, só para poder contextualizar um pouquinho também onde ele aparece futuramente e a importância desse cara. Mas bom, dado essa definição do potencial vetor, agora vem a pergunta natural: qual que é a equação que define o potencial vetor? Né? Porque afinal de contas, a gente só consegue falar se vale a pena, né, dado um certo problema, calcular o potencial vetor para determinar o campo magnético, se a gente souber quais são as equações que ele obedece. E a partir disso, também vão entrar mais algumas discussões aqui, na verdade mais uma discussão muito importante, que é a respeito das transformações de calibre, né, ou transformações de gauge, que eu vou discutir rapidamente com vocês pelo fato de estarmos tratando do potencial vetor. Ok, mas enfim, quando a gente pega esse cara daqui, né, e substitui aqui, obviamente não vai dar nada, vai dar 0 igual a 0, né, até porque a gente definiu o campo magnético, o potencial vetor dessa forma. Então o que a gente faz? A gente acabou de determinar que o rotacional do campo magnético, ele vale o quê? Ele vale μ0j. A partir disso, o que a gente pode fazer? Opa, pega esse rotacional do A e joga aqui, certo? Ou seja, μ0j pode ser visto como o rotacional do potencial vetor. Claro, né, esse é um dos momentos, né, que a gente vai apelar para as identidades, né, do cálculo vetorial. Esse cara daqui, né, tem uma identidade bonitinha, né, que nos ajuda bastante, que fala o quê? O rotacional do rotacional de um campo, ele sempre pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo o gradiente da divergência desse campo menos o laplaciano desse campo, ok? Aqui no caso laplaciano, só relembrando, laplaciano é divergência do gradiente, ok? Então aqui, na verdade, é até simples de pegar essa forma, né? Porque é o gradiente do divergente menos o divergente do gradiente, ok?
Enfim, a gente tem essa identidade, né? Esse tipo de coisa é o tipo de relação que você não precisa ficar decorando o tempo inteiro, né? Qualquer livro de cálculo vetorial, tem várias tabelas de identidades vetoriais, né? Isso aqui é sempre tabelado, é extremamente útil. Então, né, a partir disso, o que a gente obtém, né, é que a equação principal, né, digamos assim, para o potencial vetor, né, ela pode ser escrita como? Né? Ela pode ser escrita como Laplaciano de A menos rotacional da divergência do A. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos μ0 j. Num primeiro momento, quando a gente analisa essa expressão, a gente fala, não serve para nada mesmo esse potencial vetor. Afinal de contas, para que é que eu vou resolver essa equação que é muito mais complicada, né? Percebam, aqui a gente tem tanto o Laplaciano quanto a divergência do A, né? Seria muito bom se a nossa equação tivesse só Laplaciano, mas o problema é que esse cara daqui, né, essa segunda parte dificulta o problema. A gente não discutiu técnicas para poder calcular esse cara, então parece que é meio inútil. Porém, e é aí que vem uma das grandes vantagens da gente determinar, da gente definir o potencial vetor, né? Que é a partir do que nós chamamos das transformações de calibre, ok? Ou transformações de gauge, que eu vou escrever aqui, né, para a gente discutir rapidamente.